Olá, galera! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Escola e Voz. Eu, com o meu grande parceiro Anderson Gross, temos hoje um tema muito importante que vai chamar a tua atenção certamente, porque é algo que vem aparecendo cada vez mais nas escolas, cada vez mais amedrontando as escolas, e é algo de extrema validez para que nós possamos discutir aqui com um grande especialista convidado do meu amigo Anderson. Nosso tema de hoje é segurança escolar de verdade. A sua escola sabe fazer? E aí eu passo a bola para o Anderson fazer as devidas apresentações. Maravilha, Rony. É um prazer muito grande trazer dessa vez aqui no nosso Escola em Voz. Só uma coisinha, né, gente? Não esqueça de se inscrever, ative o sininho, deixe seu comentário e também compartilhe aí nas redes sociais todos os nossos temas e os episódios que você vem curtindo. Hoje, para conversar com a gente sobre esse tema tão importante, relevante na atualidade, segurança escolar, será que a sua escola sabe fazer de verdade? Nós recebemos aqui com grande alegria o especialista em segurança escolar, Ricardo Vicente, também proprietário, junto com a sua esposa, e a Lorena, que está aqui, vocês não estão vendo, mas nós temos aqui... A Lorena é a dona do negócio. Essa é a sócia majoritária. Então, é que vai ficar com a maior parte dos lucros daqui para frente. Vai. Né? Da 11 Consultoria, uma empresa que se dedicou, né, junto com a esposa, Ricardo se dedicou a criar realmente uma empresa que possa nos ajudar a orientar as escolas sobre esse assunto. Seja bem-vindo, meu amigo. Pessoal, obrigado pela oportunidade, obrigado por poder estar aqui com vocês. Vamos bater um papo bacana aí hoje sobre segurança escolar, tema bastante importante aí como foi evidenciado. Bacana, seja bem-vindo e obrigado também, né, por vir lá do sul do estado. Foi. Né? Viemos de Laguna, deu 115 quilômetros aqui do local, tranquilo, mas foi Cidade bom. Brasil. Estive lá no final de semana, fazer um merchan aqui, Anderson, tu me libera? Claro, vai lá. Estive lá para ver o pôr do sol de Laguna, lá no Deck 3, é Deck 3? Doca 3, lá no Mercado Público de Laguna. Show de bola. Ó, vai dar uma Zé volta Victor, lá. meu amigo, dono lá do local, meu camarada. Vai dar uma volta lá, assistir um pôr do sol lá, que é... O lugar é top. É top. Peixinho frito, daquele jeito. Daquele jeito. Maravilha, adoro Laguna também. Bom, Ricardo, Rony e todos que nos acompanham, né? Vamos lá, né? A gente traz esse assunto porque, de fato, a gente tem percebido, né? Tem se evidenciado aí, não é de agora, mas parece que o assunto, Ricardo, ele tá com muita ênfase, né? Tanto o Brasil, aqui o sul do Brasil, né? Muito especificamente Santa Catarina, onde nós estamos. Mas o mundo, né? De maneira geral, tem presenciado tragédias que vêm ocorrendo dentro aí do espaço escolar, né? Então a gente percebe assim claramente que o ambiente escolar, ele é um ambiente que ele é destinado ao aprendizado, é destinado à segurança, né, da comunidade escolar, ele é destinado enfim, né, às práticas pedagógicas, mas cada vez mais ele tem sido percebido também como um ambiente que tem sido alvo, né, claro, de pessoas mal intencionadas, né. Mas assim, considerando a tua experiência profissional, né, até porque o público possa conhecer um pouquinho do teu trabalho, né, quem é você, Ricardo Vicente, no âmbito profissional, assim, né, como que você construiu esse trabalho, né, por gentileza. Então, antes de falar algo sobre a trajetória profissional, eu sempre gosto de mencionar que antes de ser qualquer coisa, eu sou pai do Augusto, pai do Vitor e pai da Lorena, que inclusive tá aqui, né? Então nós temos 3 sócios majoritários. Exatamente. Então você não manda mais em nada. Você é funcionário... Dos quais 2 destes estão em idade escolar, né? E as nossas preocupações em relação à segurança escolar iniciaram exatamente aí, com os nossos filhos. Então, a minha formação profissional, ela né, minha origem é da segurança pública, né? Eu sou integrante de uma unidade especializada, né, de uma força de segurança de Santa Catarina. Essa trajetória faz com que a gente tenha contato com alguns contratempos, né, sociais, enfim, as nossas intervenções, e fazem com que a gente tenha uma percepção de realidade um pouco distinta, não é nem melhor nem pior, mas um pouco distinta da maioria da população. Isso eu falo, né, em relação aos agentes de segurança pública, né. E ao longo desse caminho, a gente entendeu que existia a necessidade de debater o assunto, e digo isso por até uma intervenção bem pontual que passou diretamente por nós, lá em 2019.
E ficou aquela lacuna sobre, tá, e esse assunto aqui, alguém fala? Não, ninguém fala. Então, por, enfim, iniciativa nossa, a gente decidiu, ao longo do tempo, buscar informações de forma técnica, né? Nesse meio do caminho, buscamos formações acadêmicas, cursos específicos na área de gestão, segurança escolar e basicamente também sobre o assunto agressores ativos, que lá em 2019, 2020 não eram tão falados da forma como se fala hoje, né? O que é um agressor ativo? Então, o ponto central dessa mudança de percepção em relação à segurança nas escolas, ela tomou uma proporção um pouco maior, principalmente após 2 grandes eventos no Brasil, né? Que foi um ataque a uma escola em Suzano, São Paulo, né? Isso foi em 2019. E 2023 em Blumenau, né? Obviamente, aqui a gente respeita e entende que todos os incidentes nesse sentido são muito impactantes. As famílias, né, perderam o seu bem maior, que são os seus filhos. Mas esses 2 ataques a escolas, né, eles foram perpetrados de uma forma que tomaram uma difusão midiática um pouquinho diferente, né? E em razão desses fatos que foram tendo os desdobramentos em relação à segurança nas escolas. E quando nós falamos desses 2 eventos, né, que foram perpetrados por criminosos que são conhecidos como agressores ativos, basicamente são pessoas mal intencionadas que de forma premeditada, né, idealizam suas intenções violentas no local, na escola. No Brasil, né, especificamente, inclusive isso é um conceito lá, é conceitual, né, da Agência Brasileira de Inteligência, que as escolas, elas são parte, né, dessa intenção violenta. Eles falam que, na verdade, o significado e a motivação está relacionado com as escolas, né, até em razão da própria dinâmica. E é onde são eventos que, basicamente, ocorre a morte, né, de pessoas no local, de forma aleatória, né? O ataque é premeditado. Então, ele tem O ataque é premeditado, mas as vítimas são aleatórias. Exatamente. Inclusive, depende da circunstância de quem... Para entrar em uma classificação técnica de... esse incidente aqui na escola, ele tá idealizado como um ataque ativo. Né? Tá dentro dessa terminologia. Ele tem que receber algumas... Tem que estar fazendo parte de algumas variáveis ali. Uma delas é essa aleatoriedade, né? E entre outras situações, né? Mas basicamente, né, são fatos, né, que acabam trazendo aquele sentimento generalizado para a população de incertezas, né, inquietações, e necessariamente, né, vai começar a fazer com que as pessoas tenham a reflexão sobre, tá aí na escola do meu filho. Ou se você é um educador, tá aí na minha escola. Sabemos acho o que fazer. É imediato, né? A reação... Exatamente. Enquanto as notícias estão correndo de maneira instantânea, as reações particulares são imediatas, né? Exatamente. E nós, como pais, né? Nós passamos algumas ocasiões, até pelo fato de que nós... somos interessados pelo assunto, estudamos um pouco mais, e em cada fato que acontece, a gente toma para nós também essa lembrança de tá aí na escola dos nossos filhos, né? Então aí de lá para cá, né, de 2019 para cá, a gente passou a estudar um pouco mais, buscar realmente formação técnica nas diversas frentes, né, do qual esse assunto acaba se fazendo presente. Dentre elas, por exemplo, segurança de instalações, né, treinamento e desenvolvimento, a própria gestão de riscos, que hoje ela tem uma normativa, uma diretriz formal pela ABNT, no qual nós temos formação também, que foi onde a gente foi buscar uma metodologia. Então, essas diversas frentes acabam construindo esse conjunto necessário de ações, né, juntamente, né, com o protagonismo, lógico, né, das escolas e das famílias, né, na busca por melhores práticas. Pô, Ricardo, tu citou aí esses 2 eventos aqui no Brasil, né? Em Suzano, 2019, e em Blumenau, em 2023, 2 tragédias. No Brasil, parece ser algo mais recente acontecendo, né? E que não nos era uma realidade. A gente tinha entendimento que era fora, de ataques era fora, que isso não acontecia aqui, né? Principalmente a partir de Columbine, nos Estados Unidos. Então,
E a gente sempre via nesse âmbito exterior o estereótipo do agressor, do criminoso ali no caso, né? E esse estereótipo meio que está se replicando aqui também nos ataques do Brasil. Mas por que uma pessoa comete um crime tão covarde desse e tem como alvo uma escola específica? É aquele chamado alvo fácil, aleatório? Né? Você falou do agressor em si, mas por que ele cometeria esse crime contra uma escola? Né? Que motivações ele teria com isso? Então, é uma temática bastante sensível, mas necessária, né? A gente acabou recentemente finalizando a leitura de um relatório que ele é periódico, né? É um relatório americano sobre ataques naquele país, né? Engraçado, na verdade não nesse sentido, mas as escolas nos Estados Unidos, elas são o terceiro local onde acontecem, né, com maior incidência, né? No Brasil já é o contrário. As escolas acabam sendo o local onde mais acontecem, né? Então, das estatísticas aí, a gente pode seguramente dizer que mais de 90% dos ataques no Brasil foram feitos em escolas, né? E segundo esse conceito da Agência Brasileira de Inteligência, onde menciona que as escolas possuem ali parte dessa significativa motivação e dinâmica dos fatos, ela vem ao encontro do primeiro direcionamento, a vulnerabilidade. Né? Porque há pouco tempo atrás nós não tínhamos essa preocupação sobre segurança nas escolas de fato, né? Então, primeiro tem essa questão de ser realmente né, vulnerável, e para um agressor, né, para a sua proposta, aquilo que ele planejou, existe para ele um custo-benefício, né? Então, já passa a acender para nós essa necessidade genuína de robustecer os nossos sistemas de segurança, no qual encontram as readequações estruturais, adesão de recursos tecnológicos, que vão nos auxiliar também, procedimentos internos, capacitação de equipes, né? E, principalmente, trazer para dentro dessa comunidade escolar algo que é muito emblemático, que é a cultura, né? Eu acho que quando você traz essa questão da tecnologia, vamos pegar lá, o Rony citou Columbine, né? Columbine acho que é o marco, né? É o divisor de águas. O divisor de águas, o divisor de águas. Eu era... Eu não lembro que não foi, mas eu acho 99. que... 99, tava no final da... Não, tu era adolescente. Final da adolescência, mas eu lembro assim que foi um divisor de águas. Mas naquela época, mesmo assim nos Estados Unidos, né, havia algumas tecnologias, mas quando você pega as tecnologias hoje, vigentes, as que estão disponíveis para te comprar e botar na tua casa. Uhum. Você tem tecnologia hoje que você compra aí no Mercado Livre, você compra com recursos muito baixos. Você consegue equipar uma casa hoje com uma série de câmeras com a ativação de voz. O que você está fazendo aí? Sai da frente da minha casa, né? E você tem hoje leitor facial e tudo mais. Ontem eu estava numa escola em Joinville, fui dar palestra, e a escola toda fechada, né? E na portaria da escola, um leitor facial. E eu ali todo tanso, me perdendo, aí não sabia se apertava o leitor facial, não sabia se apertava a campanha da escola. Entrar, não? Não, o leitor facial disse não reconhecido. Uhum. Até vir alguém e fazer me abordar, porque eu fiquei ali na frente da escola por um determinado tempo, né? Então, assim, vamos combinar uma coisa aqui, né? Claro, meu entendimento, né? Tá muito mais fácil hoje você equipar a escola. Tá. Todas essas alternativas, elas vão ter muita efetividade quando em conjunto com outras, né? Tá, perfeito. E a tecnologia, logicamente, ela é muito avançada. Até vou fazer um parênteses, não estava no script, né? Mas amanhã, nós como entusiastas interessados pelo assunto, segurança, nós iremos participar em Balneário Camboriú do 13º Congresso de Segurança Eletrônica. Amanhã estamos falando em agosto de 2024. Estamos em agosto de 2024. Então, amanhã nós estaremos novamente na estrada, buscando conhecimento que vai ao encontro dessas... Parece um cara que eu conheço que vai e volta. Exatamente, faz parte, né? E vai ao encontro dessa nossa busca pelas melhores alternativas, né? Então, em algumas escolas, o melhor recurso vai ser
para ela. Em outras escolas, talvez aquele mesmo recurso não se aplique. Porém, nós temos outras, né? Então, tudo que for para poder ter esse melhor gerenciamento sobre as pessoas no interior do colégio, ele com certeza vem para auxiliar, né? E ele vai ser trabalhado junto também com essa estruturação de processos, né? O engajamento das pessoas. Eu poderia aqui, inclusive, mencionar diversos exemplos que nós temos hoje em escolas que nós passamos aqui no nosso estado, né? Quando nós somos contratados, e que as escolas já possuem ali um excelente direcionamento de procedimentos internos, e principalmente para ter esse gerenciamento, né, sobre quem está no interior do nosso colégio, né? Isso aí já é uma espécie, né, de trabalho, na prática ele é de fato um trabalho que já tem esse direcionamento, né, da segurança. Na década de 90, eu entrei na escola em 93 e saí em 2003, então naquela época era muito, no ensino fundamental era muito comum você ter acesso livre, né? Então, por inúmeras questões, entre elas também esse assunto, né, de ataques à escola, segurança escolar, enfim, ele veio trazer um novo panorama, né? Então as escolas vêm se preocupando e as escolas vêm trazendo medidas nos quais as tecnologias hoje estão ao nosso alcance, né? E de uma forma muito mais fácil. Muito mais fácil, né? Existem inúmeros recursos, né? Inclusive, vou dar, né? A própria inteligência de analíticos, ela tem esse direcionamento de fazer a leitura da imagem e por alguma inconformidade na programação, ela já avisa que algo de errado está acontecendo. E esse aviso, na verdade, é uma espécie de ganhar tempo em relação às medidas que serão estruturadas imediatamente. Ontem, inclusive, eu estava participando de um webinar e eu estava participando como aluno, né? E tava um delegado de Polícia Federal, ele também também trabalha com a segurança corporativa e morou algum tempo nos Estados Unidos. E ele falando sobre o quanto isso para eles já é uma realidade, citou até um exemplo assim bem pontual que, só para você entender a questão dos analíticos, por exemplo, a programação natural de uma escola, ela vai ser idealizada de acordo com o dia a dia. Então são pessoas caminhando, o dia a dia ali, em determinado local tem mais fluxo de pessoas, tem locais que não é para ter ninguém. E por aí vai. Então, essa inconformidade nessa leitura de imagem avisa uma central, né? Ou avisa aquele que está diante do CFTV que algo está ocorrendo. E uma dessas análises, por exemplo, é quando pessoas estão ao chão. Não é comum tu encontrar numa escola a pessoa deitada. Opa. E aí, o que aconteceu? Uma menina teve um ataque de asma, acabou passando mal, caiu no chão, imediatamente já foi feita essa leitura, passou adiante esse pop-up ali, né, pra quem tá no monitoramento, e foram ver a menina tava com a crise de asma. Então, veja bem, nesse momento, o analítico, ele é uma ferramenta que vai auxiliar, mas olha como ele ajudou a salvar a vida de uma criança que poderia ter um desfecho que nós não sabemos. Então aqui até, inclusive, eu tô reproduzindo uma informação, mas na prática isso já existe, né? E a gente poderia ficar aqui falando somente disso, daria um podcast somente sobre analíticos. Ano passado, a gente teve num congresso de segurança escolar em São Paulo. Ele foi organizado por um grupo empresarial de segurança eletrônica, que é chamada Revista Segurança Eletrônica. E lá, além do simpósio, enfim, com palestras, nós tivemos também os expositores. E lá nós já tínhamos inúmeras tecnologias que auxiliam com essa adequação de processos, né? E essa leitura imediata, né? Então, isso não é uma novidade, tá? Isso já está bastante em uso, tá? E aí, eu acho que quando você traz assim, né? Que não é isoladamente não vai resolver. Exato. Né? Eu te contei a experiência, né? Da escola que teve a tecnologia e o procedimento, né? Para eu poder ingressar. Mas deixa eu te contar. Também na mesma cidade, só que numa outra escola, eu estava decidido, eu até contei pro Rony, precisava ingressar na escola por uma situação necessária do meu trabalho. E era uma escola que eu não conhecia. Eu cheguei até lá por mapeamento, né, pro GPS. Então, eu não conhecia a escola não me conhecia. E eu acabei chegando... Ó, o café. Eu acabei chegando bem naquele horário que a escola tá vazia. Eu almocei e cheguei a 1h, certo? E nessa escola... haviam dois agentes de segurança na guarita, tá? Só que eu tava tão determinado a passar por eles, porque eu precisava falar com a direção da escola, mas eu não tinha marcado horário. Uhum. E eu sabia que se eles me represassem ali, minha chance... Diminuía, né? E aí, o que aconteceu? Eu entrei empoderado
Eu entrei assim como se já conhecesse o local. Tanto é que o próprio agente de segurança da escola falou assim, você é professor? Eu disse, não, sou palestrante. E aí ele disse, mas acho que ainda não tem ninguém. Eu falei, mas posso aguardar ali? E aí o que acontece? Ingressei na escola, aí a porta de uma das salas da correção estava aberta, ainda consegui botar meu celular a carregar, porque estava precisando e precisei, a tomadinha estava ali, não tinha. E por ali eu fiquei sozinho aproximadamente 30 minutos. E com os alunos ingressando, certo? E até alguém... não me abordaram. Aí eu abordei a pessoa que eu julguei que seria a pessoa que ia me auxiliar e tudo mais. Então, de fato, não adianta ter o equipamento, não adianta ter a ferramenta, não adianta ter o instrumento. Se você não tiver pessoas qualificadas para agir E eu achei que eu ia ser realmente parado, eu ia ser bloqueado. Eu consegui passar por 2 portas. A porta que dava acesso à guarita, porque a guarita já era o acesso principal, já era uma super guarita. Então tinha uma porta de vidro pra rua e uma porta de vidro pra dentro do pátio. Eu mesmo abri as 2 portas e entrei e fiquei lá, 30 minutos sozinho dentro da escola. Então, essa sua fala, ela é bem significativa, Ganderson. Ela é bem... não é incomum nós encontrarmos isso nas escolas, tá? Já aconteceu com a gente, né? Como você já mencionou, minha esposa tá aqui do nosso lado. Então, até a vinda da Lorena estava com a gente nas escolas diariamente. Então, inclusive grávida, né? Nesse ano. E já aconteceu com a gente em escolas, a gente se identificar como palestrante e a gente não ser sequer interpelado. Não, entrei. Então, na prática, né? Os próprios estudos de caso já nos trazem, né, nos remetem essas situações, que hoje, tecnicamente, isso é conhecido como engenharia social. Você falou sobre, cheguei empoderado, ou seja, firme de que queria entrar e utilizaria essa abordagem tentando buscar uma falha humana, porque isso foi a falha humana, né? Sim. Mas ela é acompanhada de uma falha procedimental. Ou seja, quando nós não temos o procedimento estruturado para dizer assim, você é um profissional de segurança ou agente ou inspetor, enfim, quem quer que seja essa figura que está ali, se não tiver bem definido quais são as suas funções, e digo mais, qual é o objetivo desse setor? Muitas vezes só se coloca o profissional ali, não se dá a mínima orientação para ele ou um treinamento para ele. E isso vem acompanhado, né? Essa falta de ingerência vem acompanhado também, muitas vezes, de uma falha na comunicação simples que ela se materializa da seguinte forma. Você provavelmente chegou bem vestido, chegou, né, bem aparentado, então fica um pouco, né, é algo intangível isso, mas fica aquela sensação do agente de segurança, assim, opa, a diretora deve realmente, ou o diretor deve realmente estar esperando essa pessoa. Se eu barrar ele aqui, pode ser que depois eu seja chamado a atenção. Então eu vou, como ele já chegou conhecendo, isso é engenharia social na prática, o que você fez, né? Como ele já chegou conhecendo, eu vou dar o voto de confiança e vou deixar ele aqui. Na prática, isso tá errado. Né? Porque, primeiro, não foi estruturado qual é o processo que ele deve seguir, não foi estruturado qual é o objetivo desse setor, que seja portaria, chame como você quiser, mas não temos nem o mínimo, né? E isso, algumas pessoas já fizeram o uso dessa variável, que é a engenharia social, para cometer inúmeros intentos nas escolas. Eu posso mencionar Realengo, que foi exatamente nesse direcionamento. Ele chegou dizendo que ia dar uma palestra, chegou bem vestido e ele estava com uma bolsa tiracolo, do qual ele tirou o equipamento que ele usou para matar as crianças, né, os adolescentes lá dentro. Há pouco tempo atrás, nós tivemos um ataque também no município de Cambé, no Paraná. Isso foi em 2023, no qual ele também entrou na escola dizendo que precisava de um histórico escolar. Então, veja bem, até mencionando isso aí como uma forma de fazer com que as escolas olhem de forma mais criteriosa, se você parar para pensar, existe um setor responsável pelo controle de acesso. Existem profissionais responsáveis pelo controle de acesso. Então, adequar os procedimentos aos objetivos desse setor, se você parar para pensar, você não gasta nenhum real. Ainda é baixo investimento. Só que a maioria das pessoas não quer parar para estruturar tudo isso. Mas aí gasta uma fortuna. Exatamente. Em outras coisas. Aí que vem o quê? Quando aconteceu o Blumenau, algumas medidas foram tomadas de forma impulsiva, né, imediatista. Levantar foram muro. a técnicas, né? Até esse levantar muro a gente pode já fazer uma abordagem em seguida, mas muitas dessas eu vi escolas que compraram inúmeros recursos e deixaram o recurso encostado
ou seja, até Pra mesmo mostrar pros falando pais, em relação ao negócio... mostrar pros pais nos grupos de WhatsApp. compramos, mas não utilizamos. Então, esse tipo de conduta muitas vezes foi, de fato, onerou o arcabouço de investimento das escolas e necessariamente não precisava naquele momento. Ou a gente poderia começar por uma estruturação de procedimentos e depois ir adequando, tá? Hoje, o nosso trabalho, né, da 11 Consultoria, ele vem exatamente para suprir essa lacuna, porque na prática, o que nós estamos vendo é que o gestor escolar, ele tem muito boas intenções, de fato, isso é uma coisa que eu falo para vocês de coração, porque a gente vê as pessoas preocupadas, porém elas não sabem como fazer e elas não têm tempo para fazer, porque cada escola, a gente até menciona, é um organismo vivo, ela não para, a escola não para, né? E cada um está muito empenhado em suas atribuições. Por isso que ter uma empresa especializada, um profissional especializado, ou até mesmo formar alguém de dentro da escola que tenha esse direcionamento, tenha esse perfil, né? É de fato o melhor investimento. Hoje nós estamos trabalhando de forma, né? Como eu mencionei, estamos indo em muitos eventos, aprendendo muito ainda, né? Ontem à noite, meu último curso foi ontem à noite, como aluno, com um especialista, alguém que conhece mais do que eu, né? Porque ele teve em escolas nos Estados Unidos, os filhos dele estudaram lá, então ele vivenciou a segurança escolar e eu fui lá aprender com o cara. Então, esses profissionais, eles vêm para suprir toda essa falta de... Né, não é pejorativo, não é mas essa área, falta de ingerência, não né? é nossa expertise, exatamente. Não é expertise de um gestor. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem um hábito, né? A 11 ela tem um hábito que a gente é um hábito bom para nós, que são visitas técnicas em empresas de outros segmentos. Porque eu entrei aqui no edifício corporativo hoje e, para mim, eu já consegui fazer uma análise rápida de procedimentos de segurança deles. E nós estamos dentro de uma área central da Grande Florianópolis, podemos dizer assim, né? Então, é diferente também pegar os procedimentos de segurança que são feitos em uma grande cidade para uma cidade, por exemplo, no interior de Santa Catarina, né? Porém, isso não justifica que nós não tenhamos que ter essas preocupações em relação à segurança, porque, para finalizar, nós tivemos inúmeros incidentes, né? Eventos críticos que foram realizados em cidades muito pequenas, inclusive aqui em Santa Catarina, em 2021, que foi Saudades, né? Saudades. Então, não justifica a gente ter não olhar de forma adequada para a segurança. Eu quero voltar um pouquinho no perfil do agressor, Ricardo. Quando a gente tem uma situação de suicídio, sim, isso é tratado de uma forma muito discreta pela sociedade, né? E principalmente em termos de mídia. Sempre há uma descrição com relação a isso. Qual o paralelo que eu quero trazer? Quando há um incidente em uma escola, ele toma uma proporção gigantesca, né? Principalmente midiática. Uhum. Esse agressor, te parece que no perfil dele, ele também busca um certo holofote para a atitude dele? Sim, então, vamos lá. Primeiro, esse tema é bastante importante, é um tanto quanto sensível, mas é muito necessário para que a gente entenda algumas coisas em relação à dinâmica destes eventos, né? E certamente, né, quando acontece um incidente como um ataque à escola, é natural que as pessoas busquem o máximo de informação possível. E, né, eventualmente a mídia vem para preencher essa demanda. Tem um papel fundamental ali, que a mídia, a imprensa faz. Né? E com isso, assim, é medido por inúmeras estatísticas o quanto os ataques acontecem em blocos. Eu tenho um grande amigo, que é o Igor Cavalcante, ele é um grande mentor também nessa área, ele é policial federal em Alagoas, conversamos ontem, inclusive, e ele até tem um artigo específico sobre essa área, o quanto um ataque tem o potencial de influenciar outros, e o quanto essa influência vem, né, de toda essa exposição. Em razão disso, em razão de verificar essa ligação entre uma coisa e outra, os Estados Unidos, né, especificamente, lançaram grandes campanhas internacionais para evitar que essa notoriedade seja dada, né? As campanhas, inclusive, na tradução literal ali, o nome de uma campanha é Sem Notoriedade, né, que no inglês lá tem um nome específico, e o outro é Não Os Mencione. Então, a ideia, de fato, né, elas são grandes campanhas mesmo, tá? E, inclusive, o próprio governo americano, em suas publicações, enfim, eles mencionam essas campanhas, né?
para que todas as informações que sejam dadas, né, sejam repassadas com muita responsabilidade, evitando trazer à tona qualquer espécie de conotação positiva a um agressor. Porque independente da realidade que ele teve, e que muitas vezes até não é aquilo que a mídia tá passando, tá? Nada justifica a morte. Porque daí alguém tenta justificar. Exatamente. Não, mas ele fez isso porque ele sofreu bullying. Então, aí acaba... Sempre vem esse tipo de discurso. Né? Aí acaba... Então, inclusive, até vou mencionar, né? Eu gosto de acompanhar e fundamentar a nossa fala em critérios muito técnicos, né? Existe, inclusive, um podcast, eu posso fazer essa provocação para que as pessoas, a partir do nosso aqui, possam buscar mais informação, né? Do senhor Rafael Ribeiro Duval, ele que foi o promotor do caso de Suzano, onde ele menciona de forma muito clara que os dois lá não sofriam bullying, eram eles que provocavam, inclusive. Então veja bem como até mesmo essas informações são repassadas de forma distorcidas e que tem o potencial de fazer algum tipo de ligação emocional entre alguém que esteja lá planejando e vire uma motivação. Isso é facilmente explicado, inclusive uma parte muito aprofundada dos nossos treinamentos para gestores escolares e professores de ensino fundamental 2 e ensino médio, especificamente porque estão lidando com essa faixa etária, né? Para que a gente consiga identificar alguns sinais de alerta, que são eventualmente não, eles são, né, observáveis. E tem essa terminologia, né? Sinais de alerta observáveis. E, enfim, mas vem ao encontro de que toda e qualquer informação que seja passada sobre o caso, ele dê direcionamento para a elucidação do caso, se for, né? Se for necessário. E principalmente dando notoriedade às pessoas que de fato fazem jus. Que são aqueles heróis que fizeram a intervenção que parou o ataque, e também, né, respeitar a memória das vítimas. Mas aí, tá? Isso que eu te pergunto, e você traz, então, vamos lá, a gente pode dizer que nós ainda estamos engatinhando nesse aspecto. Quando a gente fala, né, vamos lá, né, a importância de ter estar num país democrático, ter uma imprensa livre, né, liberdade de expressão e tudo mais. Mas mas o quanto que realmente a nossa imprensa, ou... né? Infelizmente, algumas pessoas mal intencionadas lá de algumas mídias independentes, né? Alguns influenciadores, ou algumas pessoas que estão de prontidão para usar um incidente desse para fomentar algum ódio ou alguma polarização. Exato. E às vezes até as fake news, né? Daqui a pouco o assunto poderia ter uma verdadeira utilidade pública e ele se dispersa completamente. Sim, então, recentemente, né, nós tivemos a manifestação de órgãos de imprensa que já estão se adequando a essa nova realidade. Opa. Inclusive, fundamentadas nas grandes campanhas, né? Então, já temos uma mudança de paradigma, né? Isso é muito importante, tá? O fato é que, muitas vezes, né, alguma informação chega de forma distorcida, e uma delas, né, o que tem que ficar muito claro para nós é que o agressor, ele não é o herói de ninguém. E é essa figura que a gente não deve fomentar. Entendeu? Então, porque em razão das questões emocionais, da volatilidade da idade, muitos adolescentes, e aí eu falo adolescentes fundamentado também nas estatísticas, 90% dos agressores ativos, eles possuem ali no Brasil a idade entre 12 a 18 anos, né? Então, em razão dessa volatilidade, em razão dessas variáveis, pode sim existir algum tipo de... Pode não, existe, né? Isso é medido por estatísticas, essa ideação sobre os seus atos. Opa, aconteceu aqui. E isso é medido também quando você mesmo mencionou sobre o suicídio, né? O estudo técnico que menciona o quanto um suicídio tem potencial de provocar outros é medido pelo estudo, né, do efeito Werther, né? Esse efeito Werther, ele é amplamente difundido e ele se conecta exatamente com a mesma fala. E quando nós falamos sobre agressores ativos, existem também outros objetos de estudo, que é o efeito copycat, que é muito mencionado, o efeito contágio, né? E esses são ditos hoje como fatores de alerta, né? Então, na prática, hoje, né? Se nós pudermos falar dessa forma, quando acontece um ato de violência escolar, né? Dessas proporções, existe uma probabilidade muito grande nas semanas seguintes ali também acontecer outro.
Tá? Então, na prática, tudo isso que a gente está falando, né, ele reflete com os cuidados que nós temos que ter, a responsabilidade que nós temos que ter quando nós mencionamos algum tipo de situação ou quando nós buscamos, né? E a mídia, com certeza, ela tem um papel bem relevante nesse cenário. E a gente vê a sociedade tomada por um pânico, por algo causado recentemente. E aí é muito recente na memória do caso de Blumenau, Sim. que no dia seguinte e nos dias seguintes à tragédia ocorrida, surgiam fake news acerca de outros eventos, né? Tá acontecendo um evento aqui, aí realmente... tem um cara que tá com a faca lá, né? Uhum. Teve um caso de uma criança, de um adolescente que foi brincar com uma situação, Uhum. né? Até lá no sul, né, Foi. Ricardo, se eu não me engano, ele foi pra frente de uma escola para Uhum. se mostrar praticamente, né? Mas muito mais aconteceu naquela época eram notícias vindas em grupos de pais de WhatsApp que se propagavam aí numa velocidade extraordinária e que criavam uma situação de pânico nas escolas e no próprio entorno das escolas em função do ocorrido. Esse terrorismo psicológico, né, é complicado de lidar porque foge a uma esfera de processo, né, de treinamento, de pessoas que estão ali capacitadas para aquilo. Porque na hora do pânico você não olha para nada, na verdade, né? Você fica cego. E quando vem a notícia, você fica olhando atônito para os lados e, meu Deus, mas o que está acontecendo? E como enfim, que a gente pode lidar com isso também dentro da comunidade escolar, né? E eu acho que é importante, né? Que isso não também seja lidado, também seja trabalhado, não só com relação a procedimento, técnica, equipamento, mas com relação à comunidade escolar como um todo, né? Uhum. É bem importante, né? As escolas americanas, né? Embora eu deva mencionar, eu nunca estive naquele país, né? Mas embora a gente participe e se comunique com pessoas que lá estiveram, vivenciaram, inclusive não é incomum, tá? Nós estarmos em algumas escolas dando treinamento ou a consultoria, e sempre tem alguém lá que ou estudou por meio do intercâmbio ou que inclusive trabalhou, né? Então temos inúmeros profissionais de escolas aqui da nossa região. E elas falam quanto, que eu vou mencionar, vai ao encontro da sua pergunta, que é o quê? O quanto é cultural pro americano ter uma comunidade inserida dentro dessas perspectivas de segurança, dessa mudança de mentalidade, né? A gente tem uma metodologia, né, que segue ali a ISO 31000, que é a gestão de riscos, e a gestão de riscos fala um pouco sobre a mentalidade de risco, né? Então, na prática, existe algo muito sensível que nós falamos, que é a complacência, né? A complacência é aquela capacidade fisiológica de ir se acostumando com as coisas. Então, como as escolas são ambientes muito acolhedores, são muito bons e na maioria dos seus dias nada acontece de anormal, é natural que as pessoas vão tendo essa... deixando um pouco de lado essa mentalidade de que algo pode acontecer. E esse né? deixando um pouco de lado pode evoluir para o ponto de negligência. Aí que tá. Aí, quando essa falta de perspectiva ou mudança de mentalidade, quando há essa falta, né, é onde entra a negligência. É onde entra, de fato, essa falta de cuidado com uma pessoa que entra e se identifica dizendo que conhece o diretor e por aí vai. Porque na prática, né, essa complacência, ela não tô nem julgando. Isso é normal. Sim. Mas não podemos nós cair nesse, né, informalmente falando, nesse conto do vigário. Não é assim. Então a gente buscar a todo momento ter alguém que pense um pouco mais sobre o que pode acontecer, o que nós podemos fazer para nos antecipar. Né? Se eu puder fazer uma comparação aqui, é como por exemplo, na década de 80, 90, né, não era incomum sairmos de casa e deixar uma porta encostada sem a chave, ou a chave do nosso carro na moto, quem tinha na época, né? Meu pai só tinha uma moto, mas deixava a chave na ignição. E hoje em dia mudou. Por quê? Porque houve todo um contexto social e, né, ou seja, isso aí vai também, né, no direcionamento de o quanto as campanhas educativas são importantes. Quer ver outro exemplo? Há pouco tempo atrás não se usava cinto de segurança.
E houve todo um direcionamento, e eu digo quase que cultural, para essa, né, de forma educativa, E deu trabalho, né? fazer com que as pessoas entendessem a importância, mas não é incomum hoje, né? Tá eu e a Evelyn aqui, nós temos um filho de 6 anos, né? Que a gente mal entra no carro e ele já... O que ele faz? E acredito com vocês também... que já cobra da gente, né? De forma muito tranquila ali, mas é o jeitinho dele de falar. Ô, pai, coloca o cinto aí, né? Então, veja como é importante. Isso é uma mudança de mentalidade. A minha de 9 né? anos exige que eu fique com as duas, Isso, com as entendeu? duas mãos no volante. Então, eu gosto de dirigir só com uma. Por isso Ela que... vai, a outra mão. Volta lá. Legal. Então, embora a gente esteja lidando, né, com algo que é muito... um cenário que traz esse sentimento de terror, de fato, tá? Infelizmente, ele tem esse potencial. Mas tentando trazer isso para um lado bom, essa questão educativa. Hoje nós estamos em escolas que nós estamos idealizando procedimentos. Vou dar um exemplo. A gente estruturou procedimentos em uma escola que é a gestão de visitantes, né? Em que toda e qualquer pessoa que precise entrar da porta para dentro, da secretaria para dentro, seja qual for o motivo, ele vai ser identificado, vai ter um formulário, vai receber uma identificação visual. Além disso, vai ser acompanhado. Mas não é só isso. A gente vai agora passar pela etapa de que as crianças, ao verem alguém que eventualmente não é comum, não é da rotina da escola, e que não esteja com essa identificação, elas levem essa informação para quem de direito, e geralmente é alguém que do controle de acesso, para que a gente trabalhe isso de forma cultural e muito tranquila. Tá vendo que isso é segurança? E a segurança, a nossa proposta é exatamente essa, é trabalhar a prevenção. De uma forma didática, de uma forma pedagógica, sem terrorismo, sem pressão. E para as crianças, inclusive, a gente não traz nem a contextualização. Sim. Mas trazendo isso como forma de desafios, aqueles desafios que as crianças gostam, né? Nas brincadeiras, isso tudo vai transformando faz a diferença, a cultura. Né? Por isso que os próprios, alguns gestores escolares, muitas vezes quando a gente fala sobre segurança nas escolas, tá indo o Ricardo, ainda fica aquele, o que vai acontecer? Na verdade, isso é muito tranquilo, porque nós vivenciamos isso. Eu não estaria falando isso se eu não tivesse um filho que passa por protocolos de segurança internos de forma muito tranquila. Hoje, a nossa entrada em casa é praticamente supervisionada pelo meu pequenininho. Porque isso é muito natural. Era uma brincadeira, hoje virou um hábito. E sabe que aquele ataque lá de Blumenau, eu tava numa outra escola em Balneário Camboriú, e aquela manhã foi uma manhã dos horrores, né? Foi horrível, né? Sim. Pra quem tinha filho em escola, enfim, pra sociedade geral foi horrível. Mas pra quem estava envolvido com o ambiente escolar, né? Realmente, assim, parou o coração de todo mundo naquela manhã, né? Foi. E eu lembro, assim, que as escolas passaram a ser evacuadas rapidamente, porque não se sabia ao certo quantos eram e o que havia acontecido. Se eram coordenados, né? Eram ações coordenadas, não se sabia isso no dia, né? E tanto é que o centro de Blumenau ficou caótico, né? Naquela ocasião. Mas assim foi acontecendo em outras cidades. Eu estava em Balneário, reverberou em Balneário. A escola foi evacuada. Sim. Mas eu percebo ainda que acho que esse é um dos principais pontos hoje aqui do nosso encontro. É assim, a falta de protocolos mesmo por parte da escola em todos os sentidos, né? Eu lembro de um filme que acho que todo mundo vai lembrar, do Schwarzenegger. Eu tava com ele na cabeça agora. Né? O Tira no Jardim de Infância. O Tira no Jardim de Infância, né? E eles simulavam ali situações de risco, né? Sim. E etc e tal. Tinha até um castor, eu acho. Sim. Um hamster, não sei. Né? Que ele teve que voltar, o menino teve que voltar a pegar. Então, assim, ó, cada professor sabia como deveria proceder com os alunos sabiam como deveriam sair sem correria, cada turma sabia a sua porta de evacuação, a posição no pátio. Esses dias eu estava numa escola em Joinville, ano passado, eu até tirei foto, eu tenho meu celular, eu vou mandar para vocês depois. Eu achei fantástico. No pátio, longe das instalações da escola, no estacionamento, né? Tinha uma placa, ponto de encontro. Uma placa, identificação, ponto de encontro. Tinha um outro termo lá em coisa de risco, uma coisa assim. Então, assim, quando você tem um protocolo, quando você tem um profissional preparado, e não precisa ser um agente de segurança, não tô falando de professor. Não, exatamente. Tô falando do time da beleza, né? Que aqui a gente chama o pessoal da limpeza, time da beleza. Exatamente. Todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Mas aquele dia, por exemplo, devo prever assim, ó, que tinha muita gente perdida e talvez muitas ações foram equivocadas. Certamente, né? Veja bem, nós estamos falando de procedimento, basicamente é uma dedicação ali para uma estruturação de situações que
possam ser executados Incêndio. diante de um contratempo. Pode ser incêndio, um ataque, ou até mesmo temos escolas que nós atendemos que tem procedimentos que não fomos nós até que criamos, que são procedimentos quanto a possíveis enchentes, né? Então, tem uma escola hoje que se o rio bater ali 8 metros, ela vai ser atingida. Então, para isso, eles já idealizaram os protocolos de evacuação e eles vêm acompanhado com outros procedimentos básicos que as professoras, via de regra, já possuem, que é a contagem de alunos, né? Que é Simples, saber né? para... O que é simples, né? Nós estamos falando de... Por isso que eu falei a dedicação, não falei que tem custo. Simples e sem custo. Simples, Isso que eu ia sem comentar. custo, é isso que eu tô Simples e falando. sem custo. Então, saber o local que deve ser deslocado de acordo com onde ela está, porque nós temos turminhas de crianças ali que estão num determinado ponto, eventualmente ela está na sala de aula, eventualmente está no refeitório, então, de acordo com esse local, saber para onde ir já é o primeiro passo. Ajuda no fluxo, né? Ajuda no fluxo. Porque ajuda... muitas pessoas Exatamente. morrem em tumultos, em shows, Muito, em eventos né? religiosos Muito, né? gigantes Isso aí- por pisoteamento. né? E também, isso aí tecnicamente falando, é o que a gente conhece como efeito manada, tá? Isso é fisiológico, então vai existir uma figura de referência ali, muitas pessoas vão atrás sem saber para onde estão indo, e, né, lembrando, né, com muito respeito das vítimas, por exemplo, da Boate Kiss. Algumas ocasiões foi isso que aconteceu. Algumas pessoas correram para um local, foram lá atrás, não sabiam muito bem do que Não tinha se saída. tratava e foram para onde não tinha uma saída, né? Óbvio. É simples? Não. Né? O que eu tenho para dizer em relação a isso é que como agente de segurança, em algumas ocorrências de grande risco, né? Estar orientado, minimamente orientado dentro do ambiente é o que a gente precisa. Só que isso tudo pode ser construído. Tá entendendo? Nós não somos pessoas que vamos permanecer com algo engessado. Esse tipo de situação é plenamente tangível, apesar, né, de ser algo comportamental, mas que por meio do treinamento ele é construído, né? Então, isso, na verdade, se a gente notar, nós estamos falando sobre essa mudança de mentalidade. Até agora, nós estamos falando somente de prevenção. Né? Só que é olhar para a temática segurança, e isso aí para nós hoje já a gente vivencia, né? Hoje não tem, graças a Deus, nós não temos uma semana da nossa vida que nós não estamos em alguma escola. Então a gente também está tendo, ao longo desses últimos anos, a oportunidade de entender como é que é a realidade de tal local. Tal procedimento é muito bom e ele se aplica em outras escolas também. Né? Então, o que a gente está fazendo é construindo essa mudança de percepções, né? Na cabeça ali dos educadores, né? Da gestão escolar, para que possam entender o quanto eu diria, é tranquilo de se trabalhar sem causar nenhum tipo de... E vocês encontram resistência, assim, por parte ainda dos profissionais da educação da escola, assim? Então... Tem... Às vezes questionamentos, posições então, ideológicas. Depois que a gente primeiro tem um cuidado muito acentuado em comunicar sempre da forma mais adequada a presença possível, de né? vocês na escola. Isso, Por que razão? Isso, mas de forma mesmo, trazer o assunto de forma muito adequada. A gente aprendeu isso na prática, né? Eu sou também instrutor da academia da Polícia Militar, né? Local aqui, então a gente tá acostumado a treinar policiais, então a fala com policiais é de uma forma, só que quando a gente fala com educadores é diferente. Né? Então a gente na prática aprendeu a comunicar a importância da segurança. Então nós não estamos tendo resistência quando nós estamos treinando as pessoas. Quando a gente está implementando processos, né, readequando procedimentos internos, é onde existe a resistência, mas isso é até um jargão. Toda mudança gera resistência, né? E o meu trabalho também é fazer com que a pessoa entenda os porquês, né? Porque ela está participando de toda essa estruturação. Então, como vai ficar para você a partir de agora? Só que nós também temos outro jargão, que é segurança e comodidade não caminham de mãos dadas. Né? Então, muitas vezes vai ter, por exemplo, essa necessidade de uma dedicação um pouquinho mais específica quando os processos de segurança estão por acontecer. Tu trouxe um ponto interessante, né? E isso a gente vê na prática acontecer. A gente tá vendo isso agora. Uhum. Porque quando aconteceu o incidente lá em Blumenau, né, a gente viu uma mobilização do poder público, viu uma mobilização de instituições, vimos mobilizações da sociedade organizada, várias mobilizações. Isso provocou reuniões, debates e imprensa, tudo. provocou reuniões, provocou mudanças de posturas de prefeituras municipais, gerou uma série de coisas.
e em função da comoção por conta da Sim. tragédia acontecida, né? Principalmente da forma como aconteceu. E parece que depois ele vai se entrando numa Exato. zona de conforto, Complacência. Fala que- vai se, né, não se falando mais, não se treina mais, não se cobra mais protocolo. O poder público silencia e a gente vê que isso morre no assunto. Eu tenho certeza que tu deve atender escolas que mantêm uma periodicidade e mantêm um critério específico para a adoção dos seus protocolos, né? Sim. Mas por que tu acha que isso acontece só em determinados pontos e quando deveria acontecer de uma maneira mais generalizada, principalmente com uma cobrança mais efetiva do poder público, eu creio? Então, né, Rony, essa pergunta é bem pontual, assim, e também bem importante, né? O fato é que, assim, ó, o nosso trabalho hoje nas escolas, ele é essa implementação de cultura, tá? A gente não impõe nada, então, chega momentos em que eu preciso retomar a lembrança que foi aquela semana de Blumenau. Porque nessa reflexão é que as pessoas começam a entender que, eu não quero voltar para esse sentimento. Eu não queria ter que falar dessa forma, você entende? Mas eventualmente eu preciso falar. Porque na prática, né, como agente de segurança, a gente vivencia muitas Cenas difíceis. muitas cenas difíceis e no qual tu não quer passar por elas. Imagina. Né? Então, ter essa mentalidade, né? Ela é algo para nós muito comum. E nas escolas, né? O que a gente faz, por exemplo, é trabalhar aquilo que está ao nosso alcance, entende? Eu evito, não é perder tempo, eu não tô falando isso de forma pejorativa, tá? Mas eu evito pensar que, o poder público pode não estar mais fazendo tudo que poderia. Até, olha o desafio que a gente vai chegar. A própria adesão dos pais. Nós tivemos inúmeros encontros com pais irresponsáveis no ano de 2023, onde nós tivemos ginásios lotados. Né? Evelyn foi junto, inclusive, cadeiras na quadra e arquibancada. E em outros momentos nós tivemos ali 12 famílias em escolas que tem 200 crianças. Então, ao longo do tempo, né, cai no esquecimento. A gente já mencionou ali na questão quando nós mencionamos a complacência. Mas a gente se concentra muito naquilo que está ao nosso alcance. Então, a partir do momento que eu entro na escola, né, que a gente entra numa escola, como é que a gente pode mudar essa percepção? E a gente trabalha isso de forma muito tranquila, né? De forma para que isso vire, né, algo perene, né? Para que realmente e outro aprendizado nosso, que, né, você como treinador corporativo também sabe, nós precisamos falar mais vezes sobre o assunto. Então, você ensinou técnicas ali de persuasão ou alguma coisa da sua atividade específica e é necessário que haja uma retomada sobre esse assunto para que as pessoas consigam implementar ou não deixar cair no esquecimento. Então, o nosso trabalho, ele vem com esse direcionamento também e é nesse... Uma curiosidade, né? Quando a gente fala em criação de protocolo, treinamento o custo baixo ou zero custo, isso é totalmente viável, né? Isso é algo que pode ser e é uma realidade de ser implementado. Sim. Ainda assim, e você conhece as estruturas das escolas, estruturas de pessoas, Sim. né? Normalmente, as estruturas de pessoas dentro da instituição escolar, ela é diferente de uma empresa, de qualquer outra instituição que tu conheça. Porque não existe, em muitas escolas, a figura de um gestor operacional. Ou de um gestor administrativo operacional. Existe um financeiro, uma secretaria acadêmica, aí vai para o pedagógico e... segue. O que tu sugere para uma escola que não tem essa estrutura? Porque é interessante que você tenha, no mínimo, alguém da gestão que compre a ideia, que replique os protocolos e que cobre esses protocolos na escola. Que seja o guardião, né? Que seja o guardião. Que seja o perseguidor. Fazer valer o dinheiro investido numa consultoria, num treinamento,
e que aquilo realmente se torne realidade e não fique numa nuvem, né? Como tem as CIPAs, né? Nas empresas, né? Exatamente, vai ter que ter alguém... O que tu sugere? Como é que tu trabalha nas escolas que tem essa configuração de pessoas que não teria alguém do operacional? Então, vamos lá. É uma excelente pergunta, tá? Porque esse é um bom desafio quando a gente entra numa escola. Então, primeiro, a gestão de riscos, ela tá... Quando eu falo gestão de riscos, é a metodologia, tá? Ela tá fundamentada nessa ligação com a alta gestão. Já começa por aí. Então, infelizmente, eu não queria dizer isso, mas infelizmente é algo que vem de cima para baixo, tá? Então, quando a alta gestão escolar entende a importância, fica mais tranquilo para que a gente consiga a confiança das pessoas para a implementação de processo, né? E, obviamente, quando a gente fala também de vem de cima para baixo, não é goela abaixo, não é nada disso. Muito pelo contrário, é contando com a atribuição das pessoas, né? Lá em 2022, tá? Nós já sabíamos do cenário que estava por vir, tá? Então, a primeira vez que nós falamos de segurança dentro de uma escola foi em 2020. E em 2021 a gente acabou tomando assim um corpo de forma mais profissional, né? Eu diria. Já com a plataforma idealizada, né? Então a gente construiu nesses anos, e quando foi 2021 aconteceu infelizmente aquela situação em Saudades, e aí quando veio 2023 nós já tínhamos aí uma certa caminhada, tá? E a gente sugeria naquela época para que os gestores escolares, e ainda é uma sugestão que a gente menciona, que a necessidade da identificação de um profissional que tenha mais afinidade ou que tenha um olhar mais criterioso a respeito da segurança. Na prática, essa pessoa vai ter um excelente engajamento com as medidas, né? E buscar o aperfeiçoamento técnico desse profissional é parte desse processo, né? E é ele que vai fazer, né? Enfim, a garantia do funcionamento dos procedimentos. O que geralmente nem sempre ele vai agradar todo mundo. Exatamente, ele vai ter que se expor, e às vezes até com o próprio diretor. Exatamente. Ó, diretor, o senhor não tá cumprindo. Exato. E assim, ó, porque vai antes de escolher tudo... quem ele vai... Mas só que, veja bem, a partir do momento que acontece novamente um ato, né, um incidente numa escola, aí volta toda a lembrança sobre a importância. Então, infelizmente hoje, acabou virando uma espécie de ciclo, né? De que ele acaba reacendendo mais essas percepções quando acontece uma situação muito próxima. Não sei se vocês souberam, mas aqui em Palhoça, há poucas semanas atrás, teve um incidente, né, foi amplamente difundido também e levantou novamente essas preocupações. Mas eu gostei bastante da sua fala sobre, é igual a CIPA, né? Óbvio, mantendo as proporções, sim, mas o princípio é o quê? Tem alguém, uma espécie de comitê, né? Ou alguns profissionais ali que cuidam um pouco mais sobre isso, e eles vão planejando, eventualmente, a semana da CIPA, as palestras, os cuidados com bem-estar, segurança e por aí vai. Mas eu vejo que sempre vai ter que ter a figura de alguém que pense um pouco mais. Tem um colégio aqui próximo, até eu gosto de mencionar bons exemplos e eventualmente até falar o nome, né? Em um dos colégios aqui, ela é uma diretora aí e da área da psicologia, idealizaram aqui um projeto que chama Guia de Sobrevivência. Pode, se quiser mencionar a escola, pode mencionar. A Milena, do Colégio Alfa, aqui de São José. Então, eles idealizaram ali o programa, eles têm 2, né? Que é o Projeto Ser Mais. Esse Projeto Ser Mais, ele traz temáticas por iniciativa dos alunos, e eles lançaram junto com esse projeto o programa Guia de Sobrevivência, que traz conhecimentos para os alunos e equipes internas, colaboradores, sobre temas, né? Transversais, bem fora mesmo da grade curricular. Então, segurança escolar, os temas que estão em alta, por exemplo, sobre... até, na verdade, até passando um pouco disso, mas cuidados, por exemplo, com a segurança pessoal. Sim. Né? Então, Porque o dia a dia da escola é muito dinâmico. Né? É impossível você ter uma escola hoje com 200 alunos, não vou nem falar de 500 nem as de 1000, Sim. que não chega uma criança em casa, por exemplo, com imagina, nosso último dia eu tava numa escola, a menina que passou pelo treinamento com a gente. A gente tá numa fase agora de um dos colégios que a gente atende, de treinamento com os alunos, lembra? Sem a contextualização, não existe nada ali pra eles que mencione qualquer tipo de nada, né, que traga pra eles algum sentimento negativo. Pra eles tudo não passa de uma brincadeira, mas para os professores já tem o contexto da coordenação, né, da contagem, da estruturação de melhores locais para permanência ou para rota de fuga. Então os professores ali acabam sendo de fato os protagonistas, mas os alunos, eles são parte desse cenário. E nesse dia que a gente fez 3 treinamentos com uma turma
turminha ali na faixa dos 4, 5 anos. A gente tem uma boa adesão dos pais também, eles vêm falar com a gente. Mas nesse dia a menina acabou em outro momento, né? Aí na brincadeira caindo e... apareceu lá. Mas, nossa, no outro treinamento eu já tava com um roxinho aqui. Então, esse tipo de cuidado, né? Acaba... Sempre tem uma pessoa que conhece mais. A minha Sofia chegou esses dias em casa, mas ela tinha uma outra Sofia aqui vindo e nascendo aqui. E a gente conhece ela, a gente sabe como ela é. E aí a escola já tinha comunicado, não tinha como, né? Ir lá pegar ela e vir duas Sofias, né? Junto. E aí, só que a gente conhece a pequenininha, né? Pequenininha, uma baita moça. Mas assim, qual é o nosso proceder em casa, né? A gente não vai pra cima da escola e tudo mais, né? Porque a gente sabe que a Sofia é pronta. Sim. Agora, o que acontece muitas vezes é isso, né? Os pais, nas tragédias recentes, caíram de pau em cima das escolas, tá? Começaram a fazer... Quantas escolas eu ouvi que os pais começaram a fazer ronda por conta própria, tá certo? Começar a exigir, que a gente falou, né? De subir um muro e de exigir isso. E aí, muitas vezes, a mantenedora, o diretor, a diretora, sem conseguir dar uma resposta técnica, sem estar bem embasado, começou a aderir e a investir em coisas, às vezes... como você disse, funciona, ajuda, mas assim, às vezes muito em função da gritaria dos pais, né? Pra mostrar pros pais. E sem mas depois, critério técnico, né? Sem critério técnico, sem procedimento. Entende? Então a gente... Aqueles grupos de WhatsApp dos pais é aquele medonho. Né? Então a gente vê a necessidade da antecipação, né? O quanto a escola, isso nós falávamos, pessoal, só para vocês terem ideia da situação. Não tô aqui também, a nossa fala não tá aqui com um sentido de olha como nós conhecemos, não é isso, mas não, a gente vinha conversando sobre essa temática há um bom tempo. E nós estávamos em um curso com 45 diretores de escolas de Santa Catarina no dia 4 de abril. Agora. Ano passado, 2023. 4 de abril. Então, a gente estava com os 45 diretores, falávamos de forma técnica, né? A gente trouxe também a questão da sensibilização. Isso aqui é uma tendência. Então, mostramos informações muito técnicas para eles entenderem o que vinha pela frente, né? E boa parte dos gestores já nos mencionavam, a gente tá estruturando tal situação. E a gente começava, por ser um curso, né, que tem a ideia de passar um pouco também pela mão na massa ali, o treinamento, né? Então a gente parava para poder idealizar como tá sendo lá na tua escola, até para que outros peguem esses insights e possam levar também. Mas outros gestores acabavam passando por nós e falavam, acho que tu tá exagerando, isso não vai acontecer. E, infelizmente, fatalmente, na manhã do dia seguinte aconteceu a situação de Blumenau. E essa nossa fala aqui nesse momento vem ao encontro disso, que é o quanto as medidas foram tomadas muitas vezes só para abafar ou dar uma resposta, nós estamos fazendo. E não tô nem dizendo que tem que ser com a gente, não é isso, mas buscar de fato a segurança de uma forma técnica, buscar por profissionais. A própria arquitetura, existe um subnicho dentro da arquitetura, que é o CEPTED, né? Que é uma arquitetura contra o crime. Né? Então, isso é um... Ou seja... Pra mim é novidade. Não... Isso, mas essa certificação, na prática, ela é mais procurada por profissionais da segurança corporativa do que arquitetos. E ela está exatamente no meio, entre a arquitetura, ou seja, construir um layout de escola, porém adequado à segurança, porque nós não estamos mais na década de 90, né? Mas de forma técnica, né? Então... E até, desculpa interromper, imagina. Quando a gente fala em segurança, nesse caso do projeto, é a segurança como um todo, da integridade física das pessoas que estão ali. O tamanho do corredor, o tamanho do corredor não dá fluxo. Exato. Eu tenho escolas que eu visito que se der se o alarme de incêndio for tocado, vai dar eu ruim. Duvido que tenha fluxo pelo número de alunos, número de salas naquele corredor. Exatamente. Tem escolas assim que eu não sei nem como foram de fato realmente permitida, né, a liberação dos alvarás, porque assim, é uma coisa que não é inacreditável. Só que o bom de tudo isso, né, eu gosto muito de trazer também o lado positivo, o bom de tudo isso é que a gente tem como readequar. Então eu tenho escola exatamente nesse layout que o que eles fizeram? Abriram uma porta por dentro da sala de aula. E aí sai para um pátio aberto. Se for caso de incêndio, não passa nem por edificação, já tem um ponto de encontro ali. Então, só que o bom de tudo isso é que a gente consegue
promover essas melhores práticas. Ou seja, se tem algo que está na inconformidade, ainda existe a solução, né? Mas, de fato, tudo isso passa necessariamente pela sensibilização da gestão escolar. Por isso que a gente incentiva bastante que os gestores parem um pouco para olhar para essa temática. E até parabenizando e agradecendo vocês, porque eu tenho certeza que isso aqui vai ser uma excelente ferramenta para atingi-los, né? E porque também a segurança escolar, eu falo muitas vezes a mesma palavra, mas ele atinge diretamente os professores de sala de aula, que naquela época estavam muito inseguros. E veja bem, a gestão escolar caminha por ações estratégicas de segurança e a preocupação do professor é o que eu posso fazer aqui? O operacional, né? O que eu posso fazer quando eu tô, tá entendendo? Na hora do então, fecho a porta, tudo isso, põe o... Exato, né? Faço barreira na porta, coloco... enfim, existe um protocolo, existe procedimentos. Ano passado, nós estivemos na escolinha, né? No Cantinho Bom Pastor, que foi o local onde aconteceu o fato, né? Ela já estava reconstituída, nos receberam muito bem, foi a Evelyn que viabilizou, né? Nós tínhamos até um horário pré-agendado ali, era cerca de 1 hora, acabamos ficando o período vespertino inteiro de tanto que elas queriam falar pra gente, e eu fui lá pra aprender, não fui pra oferecer nada, fui pra escutar, e para nossa surpresa elas queriam falar muito, tá? E nesse cenário, aproveitando a sua fala, nós tivemos lá a conversa com as professoras que tiraram as crianças do contato do agressor. Nós tivemos professores que não viram nada, mas idealizaram ações. Então até saiu na mídia, uma das professoras, elas trancaram as crianças, os mais jovenzinhos ali, os bebezinhos ali, entre 8 meses, um ano que não tem nem autonomia, né? Precisam de fato ser conduzidas, e levaram para dentro do banheiro. Então nós conhecemos esses espaços, mas vejam como foram ações totalmente distintas. E autônomas, né? E com autonomia, porque, na verdade, até aqui nós vínhamos falando sobre a prevenção, mas os protocolos de respostas dos inúmeros que existem, né? A gente entende que é necessário conhecê-los, né? Mas a maioria dos protocolos de resposta, eles já obedecem aos critérios fisiológicos, né? Os nossos instintos primitivos. Né? Que muitas vezes passa pela luta ou pela fuga, né? Não necessariamente no protocolo uma alternativa vai ser melhor do que a outra, não, mas vai ser de onde eu estou, o que é possível fazer. Então foram, né, nesse caso, ações que foram efetivas, e eu falo isso em respeito também a essas educadoras, porque tivemos vítimas, inestimável, né, falar sobre as vítimas. Eu conheço os pais das crianças, inclusive, e vi naquele local as que sobreviveram, tá? As que foram atingidas, mas que sobreviveram. Tiveram essas vítimas, mas nós tivemos professores que salvaram muitas crianças. Tá entendendo? Então, hoje, né, até eu gosto de trazer isso, porque a minha forma de falar como o lado bom de tudo isso que existe, mas o lado bom é entender que a própria estatística está mostrando que, pelas pessoas agora saberem o que fazer, estatisticamente o número de vítimas está caindo. Óbvio que não é somente por isso, tá? Mas isso é um fator de contribuição também, tá? Então, saber o que fazer, de fato, é algo melhor do que nada, entendeu? Então, saber o que fazer ainda tá dentro dos critérios de possibilidades, ou da falta de possibilidade, enfim. Vou dar uma fugidinha aqui. Tá tranquilo. Ricardo, tu é um cara da segurança pública, Sim. Né? E a gente entende, a gente conhece, eu já ministrei várias palestras lá no Colégio Militar, né? Tive muito contato com o pessoal de lá. E a gente entende todo o regramento, né, necessário para que a instituição ela se mantenha ativa. Então, tu tens esse teu regramento, né? Tu tens uma conduta dentro deste regramento. Como é que foi para ti? Eu vou dar uma descontraída, tá? Não, tá tudo bem, Dali. Mas como é que foi pra ti começar a lidar com crianças, com esses adolescentes, entrar em escola? Como é que tá sendo essa vida pra ti agora de um cara mais professor? Um tira no jardim de infância. De um tira no jardim de infância. Boa. Legal. Boa. É isso aí. Como é que tá sendo o tira no jardim de infância? Cara, vou abrir o coração então, né? Já que nós estamos contando, eu estou muito entusiasmado com o que nós estamos promovendo.
né? Eu amo o que eu faço, né? O que nós fazemos. Pelo fato de que tudo isso começou com a nossa preocupação genuína, porque nós temos filhos, né? Desculpa até te Fica à interromper, vontade. mas assim, é muito legal destacar que a iniciativa começou por conta da preocupação genuína. Sim. Não por conta de uma tragédia, Não. né? Porque tem muita iniciativa que é tomada Sim, sim. por conta de algo negativo, né? E a iniciativa de vocês foi por algo positivo. Exato. Então eu acho que isso é uma grande diferença. É o uma que dá grande certo. diferença. Quando a iniciativa, né? a motivação, ela é genuína, ela é espontânea. Então, ela só pra te fazer esse Não, corte obrigado. e te parabenizar e te elogiar por isso. Né? Uhum. Então, uma vez que começou dessa forma e nós... Veja, o Augusto, meu mais velho, na época do fato ali... Porque eu não contei um pouco da história. Na prática foi o seguinte, né? Em Laguna teve uma suspeita de que poderia estar havendo algo. As denúncias sobre esse caso passaram diretamente por nós, porque muita gente assim da comunidade ali, nossos amigos, o Ricardo é polícia, passa pra ele. O que eu fiz? Acreditei na situação, que era o que estava sendo passado, e passei para um policial que teria uma prerrogativa legal de atuação. Na prática, foi feita ali a intervenção, e eu tô falando isso, até faço uma provocação pro pessoal, estejam à vontade em pesquisar na internet, em fontes abertas, que vocês vão encontrar material sobre isso. E aí a equipe policial ali fez uma investigação e bateu que o rapaz estaria em vias de planejamento, ou algo Vou nesse até te sentido. interromper de novo, Fica à mas vontade. isso é algo que também tem que se destacar, porque a grande maioria da população, ela não tem conhecimento de que a polícia investiga. Demais, aqui em Santa né? Catarina é demais. É A uma polícia efetividade tá gigante, investigando. cara. Não para, inclusive. Aqui em Santa Catarina nós tivemos inúmeros casos que foram parados muito antes de acontecer, né? No que tecnicamente se fala que é o caminho para a violência, né? Isso aí é bem robusto, inclusive. E vamos lá, como a gente teve essa intervenção naquela ocasião e bateu ali, foi logo depois de Suzano. Vocês lembram que há pouco tempo atrás aqui mesmo a gente acabou de falar de quanto um ataque tinha o potencial de gerar outros? Então são nessas situações, né? Nós passamos a informação que tínhamos, a equipe fez o seu excelente trabalho e bateu que realmente estava em vias de planejamento. Se aconteceu ou não, a gente ainda não sabe, mas a Polícia Civil com certeza fez um excelente trabalho. E como aquilo ali passou diretamente por nós, e a gente na época teve um debate muito grande, até porque, não sei se vocês vão recordar, mas aí eu e também não quero trazer isso pra cá, mas foi logo em seguida de um novo governo, foi início de 2019, então se tinha muita conotação ideológica de algumas coisas, e a nossa abordagem sempre foi muito técnica. Eu vinha lendo livros nessa área, e que preciso fazer a ressalva, que passam necessariamente por dois autores, um deles eu conheço pessoalmente, que é o Benê Barbosa e o Fabrício Rebelo, que são especialistas também em situações nesse sentido, que medem a segurança pública e por aí vai, tá? E a gente vinha lendo e foi nessa ideia que, opa, peraí, tá faltando... Ninguém sabe falar sobre isso. Então a gente foi primeiro estudando de forma natural, conhecendo, lendo artigos, aí fui buscar e conheci outros especialistas, aí você começa a descobrir que, por exemplo, nos Estados Unidos, isso já é de fato muito aprofundado. E fazer só uma observação, você já continua. Fica à vontade. E aí, quanto mais você vai se aprofundando e mais você vai conhecendo tudo que existe nesse universo, mais você fica assustado e apavorado quanto Como não tinha nada. Exatamente. Entende? Porque daí você já tem que começar a consumir informação de outros países. Sim. buscar Não em existia bibliografia nacional, porque daí hoje você já vê tem. Assim, cara, você começou numa camada superficial. Sim. Aí você começa a investigar e começa a se aprofundar. E aí você vê assim, meu Deus do céu. A gente tá muito atrasado. Sim. Tá muito distante de uma resposta mais adequada. Que é o que foi te motivando, né? Aí basicamente, lá em 2020, nós já tínhamos a ideia de como seria um treinamento para educação. Tanto que quando a primeira oportunidade aconteceu, né, primeiro, a gente vinha falando muito na escola do meu filho. Lembra que eu falei, a primeira vez que eu falei sobre isso numa escola foi na escola do meu filho. Mas lá, quando quando alguém procurou por nós, e até vou fazer a ressalva também, minha grande amiga aqui hoje, né? Até hoje nós estamos juntos, que é a Grazi do Colégio Radiar, né? De Braço Norte. Primeira vez que ela nos chamou para conhecer o que era o nosso trabalho, nós já estávamos prontos. O que eu tenho para te entregar tá aqui. É necessário tanto tempo para esse tipo de abordagem, né? E ela fez vários ajustes lá, né? Tanto de arquitetura... Foi ela que trouxe o nome do Ricardo também. Geralmente pro grupo, foi por ela que eu conheci. E ela fez também várias reformas de portaria, estruturais, tudo mais. né? A escola é na beira do rio, Sim. né?
É próximo de fato. Então E assim, fica... É interior, né? Uma escola que tem ali um espaço aberto, até vou dizer, em ambiente rural, né? Bem situado, bem legal, escola linda. Mas o que aconteceu? Quando a gente entrou a primeira vez numa escola, foi natural ali o aprendizado instantâneo, o PDCA na prática, né? Tu faz a leitura de que, opa, a minha comunicação precisa ser um pouquinho diferente, porque lá nós temos pessoas que estão apegadas às crianças. Então, quando tu traz um fato, elas vão necessariamente ter essa, né, remeter à própria realidade. Então, ao longo do tempo, nós fomos ganhando mais oportunidades, atingindo outros níveis. Foi aí que a gente idealizou as questões de precisamos conversar com gestores. Então, nós montamos plataforma específica para gestor escolar. Aí a gente foi atingindo ali pais e responsáveis e chegamos naturalmente nas crianças, né? E pelo fato de ser pai, acredito que isso ajude bastante, né? A nossa comunicação, ela é bem tranquila com os alunos, e hoje, na prática, o que eu tenho visto, assim, ó, é que quando as crianças passam pelo treinamento com a gente, depois a gente vira uma espécie de amigão. Você falou, quando você passa a ser pai, você gostou de ser pai, né? Vai continuar sendo pai ou vai parar por aqui? Não, ó, é o que manda. Ela que vai dizer. Opa! Eu comecei a ser pai, mas já tá... Não. Porque, cara, assim, acho que daqui a pouco você vai ter que abrir uma escola. Inclusive... Tu não pode te pagar essa porrada de mensalidade. Porque ter uma criança em casa, cara, muda tudo. E aí a gente foi vendo o Vitor, né, que hoje tem 6 anos, e eu falei pra ela, amor, daqui a pouco nós vamos ter... Daqui a pouco o Vitor não quer mais esse brinquedo aqui, ó, não vai ter mais. Daqui a pouco ele vai estar em outra idade. E aí, enfim, a gente decidiu ter a Lorena, né, e a gente sabe que vai ter contato com uma criança por muitos anos e com as escolas, no mínimo, mais 17 anos. A gente acredita que a partir do ano que vem, talvez, né, como é muito jovenzinha, a gente vai fazer essa análise, mas talvez, quem sabe, ano que vem ela já vai estar dentro de uma unidade de ensino, tá aí. O que o colégio está... trabalhando nesse sentido, que é de onde surgiu a nossa preocupação. Ainda mais numa situação de ainda não ter autonomia e mobilidade. Exatamente. Né? O bom de tudo que a gente sabe que quem vai ser a professora dela é uma pessoa de muita confiança, uma grande amiga nossa, inclusive. Mas enfim, na nossa cidade lá. Mas respondendo a sua pergunta, a gente tá apaixonado, cara. A gente tá apaixonado. Eu gosto de dizer que tudo sempre tem um desafio, como você também como gestor escolar, como você também quando vai em muitas escolas, tudo tem um desafio, mas o pessoal da educação, de uma forma em geral, eles são pessoas muito boas. É muito bom estar lá. Eu adoro estar nas escolas, né? E o meu principal trabalho é chegar na escola e não ser visto como, lá vem o cara da segurança. Não, a gente tá conseguindo, isso é bom. E aí a criançada, a gente se amarra, né? Então... Uma curiosidade que eu tenho... E não é o tio do Proerd. Não sou. O tio do Proerd é boa. Não. Mas uma curiosidade que eu tenho, assim... Tem uma parte do teu treinamento que acho que é um dos momentos altos. Quando você faz lá dentro dos módulos, né? São vários módulos. Tem um módulo, por exemplo, em que você, junto ao time de professores, enfim, aos profissionais da escola de maneira geral... você faz um disparo com arma de fogo, né? Peraí, vamos contextualizar isso aí. Vamos contextualizar. Porque não pode primeiro. disparar. Então, vamos lá, eu vou... Tem uma parte legal aí, Anderson. Eu vou explicar e já te trago a palavra. Primeiro, lá em 2021, tá? Porque assim, eu não contei. Eu sou instrutor de armamento e tiro. Né? Junto à Polícia Federal, eu tenho um credenciamento para serviços na segurança privada, né? Então, fui muito tempo instrutor também de segurança privada, especificamente com transporte de valores, né? Que são os carros fortes. E na corporação, na minha instituição, eu sou um instrutor. Tá? Então, por ter essa prerrogativa, por ter o contato com clubes de tiro, no qual nós, naquela época, com a legislação da época, tínhamos acesso, nós levávamos equipes de professores para fazer o reconhecimento sobre disparos de arma de fogo, né? Hoje a gente entende que realmente... nós não precisamos nesse momento, né? Eu acho que é muito interessante porque, primeiro, estatisticamente falando, os ataques, eles são cometidos mais com o uso de lâminas, estatisticamente falando, e segundo, armas de fogo, né? Então, fazer o reconhecimento visual, para nós, era algo relevante, né? Porque muitas vezes, né, se você tivesse a presença de algo nesse sentido em uma escola, né, o nosso entendimento na época era esse, as medidas de resposta seriam feitas de forma antecipada, entende?
E a fundamentação dessa nossa fala foi principalmente em um dos fatos, né? Na verdade, tiveram dois, mas um dos fatos foi o de Realengo, né? Nós participamos, não. Nós escutamos um podcast da pessoa, do primeiro interventor, que foi o Sargento Alves, e ele falou o quanto foi relevante para ele a intervenção, porque ele fez uma intervenção sozinha contra o agressor, né? O quanto foi importante ele ter escutado os disparos. Então, ele entendia que davam 5, 6 disparos e parava, porque ele Então, estava ele fazendo a conseguia recarga. identificar. Então, ele identificou o uso do armamento e ele entendia uma oportunidade naquela aí, porque era um cenário muito incerto. Então, a nossa abordagem, ela era técnica. E só que o objetivo para passar isso para o professor não era o enfrentamento. Não, eram as respostas que estavam ao alcance. Eventualmente, a saída do local ou o bloqueio em um local adequado, tá? Então, nessa época, nós trazíamos esse treinamento, que acabava sendo uma clínica de reconhecimento visual e auditivo. Nós levávamos para um local adequado, com segurança e com a supervisão dos proprietários do clube e outros instrutores, né? Esse é o corte. Thales. Exatamente. Não, mas assim, Tá? é por isso Porque que eu assim, digo, dava tiro na escola. Não, mas- nunca fizemos isso. Não, tá? então fechou, mas viu só como a fake news ela se espalha rapidamente? Então a minha abordagem, né? Daqui a pouco ela ganharia Sim, repercussão. sim. É. E se Não, não tá for tudo corrigida, bem. não for Não. filtrada, Tudo bem. o que acontece? Não, mas aí você Sim. imagina. É muito fácil você passar uma informação equivocada, não é? Claro, claro. É muito e às fácil. vezes não é uma intenção ruim, né? Não, muito pelo contrário, não, foi querendo saber ou qualquer coisa Não, nesse porque sentido. daí o pessoal fala assim, Tá. olha, quando me foi mencionado, isso já há algum tempo, né? Existe um módulo, né? Que tem esse momento para reconhecimento, Hoje- né? Mas eu juro que eu pensei que era tá na tudo escola. bem. Não, mas não era na escola. Foi... Nunca foi. E nunca será. Tá. Então vamos lá, mas... Não, foi falha minha, Não, tudo foi bem. vacilo meu. Só que hoje, Desculpem né, a todos. estudando mais, né, fazendo mais, participando de mais capacitações, a gente dá muito mais ênfase hoje nas questões principalmente na prevenção, no que está ao alcance da escola para evitar situações nesse sentido. Então, vou dar um exemplo, tá? Quando nós somos contratados para estar em escolas que são especificamente de educação infantil, tá? Estatisticamente falando, né? Se a gente pegar qualquer escola de educação infantil que sofreu algum tipo de ataque, que ela esteja dentro da metodologia, você vai ver nitidamente que o problema, ele veio de fora. Não existe a possibilidade de uma criança pequenininha causar um mal naquela proporção. Não existe, não estou entrando em mérito de nada. A gente não fica buscando ali um perfil, não é nada. Mas se a gente já sabe que não existe essa possibilidade, inclusive, saudades, Blumenau, Janaúba, que foi em Minas Gerais, chegou aquele cara e tocou fogo. Eles passaram pela porta de alguma forma, ou por algum controle de acesso, ou pelo muro. Então veja como nesses espaços em específico, as estruturas físicas vão representar, sim, um excelente impedimento, uma barreira. um anteparo. Junto a procedimentos, porque o de Janaúba, por exemplo, ele entrou dizendo que queria conversar com a diretora e ele ganhou acesso livre. Então nós tínhamos muros altos, mas ele passou pela porta da frente. Então veja bem, os anteparos físicos não representam a totalidade, é necessário também um treinamento, é necessário estruturação de processo, mas fica mais... eu diria, mais tangível as medidas do que quando nós temos uma escola de ensino médio, por exemplo. Outra realidade que nós temos também são escolas que estão inseridas em campos universitários. Os campos universitários são todos abertos, então já muda. Ou seja, os aparatos tecnológicos, os analíticos, inteligência, supervisão, eles são muito mais necessários do que em outros espaços. Então, até veja porque a bem, área para se cobrir é muito maior e os espaços cegos são muito maiores. Exatamente. Os agressores, dentro desses perfis que são avaliados, analisados, eles consideram isso? Eles levam isso em consideração? Com certeza. Inclusive, nós temos, como a gente sempre fala, não deixa isso bem ciente, todas as nossas abordagens, elas são fundamentadas tecnicamente, né? E também por evidências, né? Fatos. E uma delas foi amplamente difundida, que foi o quanto o agressor lá de Saudades entendeu que parte da dinâmica dele era encontrar pouca resistência. Então, no entendimento dele, né, enfim, criminoso que ele visualizou que uma escola de educação infantil
ou uma creche, chame como quiser, né? Ela traria para ele o custo-benefício para a proposta, né? Então, o nosso trabalho também está sendo fazer essas avaliações físicas. Nós passamos por capacitações específicas de avaliação de estruturas físicas. Hoje nós buscamos uma grande referência no mercado nacional para poder aprender diretamente com ele. Inclusive, foi um baita dia de aprendizado, para que a gente possa hoje chegar nas escolas e dizer assim, ó, cara, muitas vezes só precisa aqui, ó, de um detalhe. E às vezes é tão... E é muito... Só, só o interesse, né? Exatamente. Rony, acho que nós vamos ter que agradecer o nosso amigo, porque ele tem compromisso amanhã e tem um retorno ainda para o sul do estado. E nós já sabemos que a nossa querida BR-101 está com um bloqueio no Morro dos Cavalos novamente. E também, né? Então o podcast pode se estender por mais umas 6 horas, mais ou Pode, menos. já. Eu não sei o que a Lorena vai achar, mas infelizmente nós estamos aqui, Imagina, cara, tá tudo bem. com a nossa a nossa alça de contorno O contorno viário. prontinha, tu acredita? Tá ali, e não tá. está sendo liberada apenas por um fato político. Sim. Infelizmente, nós que dependemos tanto da BR-101, da 282, da 470, da 116 aqui no nosso estado, né? Que ajuda a escoar a produção, população, enfim, tudo. A gente sempre sofre com isso. Mas, aproveitando aqui o encerramento, né? Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da 11 Consultoria, enfim, do trabalho Ricardo Vicente, também da sua esposa, enfim, dos protocolos, das consultorias, quer deixar pra gente um ponto de contato só para o público poder te acompanhar? Podemos sim, nós temos... nós somos bastante... Tentamos, né, ser bastante atuantes nas redes sociais. Então, né, ela é gerenciada também pela Evelyn, minha esposa e minha sócia, né? E quem quiser conhecer a gente, o perfil lá pelo Instagram, o @11... Aí esse 11, né, ele é por extenso e depois tem um 11 numeral, 11 Consultoria. Ótimo. Tá? Então você vai coloca conhecer depois. a gente, o escudo, né? O nosso logo é um escudo que simboliza a proteção, né? Então você vai facilmente encontrar a gente por lá, tá bom? E vai ficar nós receberemos muito bem, a gente gosta muito de interagir com o pessoal lá quando nós publicamos as nossas ações. Tem participado bastante de lives, né? Última pergunta. Também fora do contexto. E aí já para um lado pessoal, talvez. Segurança pública, novamente. Tá entrando já entrou em 2020 no ramo educacional, né? Com a sua consultoria. Acredito que, de certa forma, funcione como uma válvula de escape, porque como tu disse, né, para nós, que ama fazer isso te traz prazer. Então, isso é algo que também Motiva muito. te motiva e te alivia o peito, né? Porque trabalhar na segurança pública deve ser algo tenso, né? Dependendo da área que se está. Que o Ricardo marido, o Ricardo pai, o Ricardo, o que ele gosta de fazer, o que ele faz nas horas vagas, quais são os... Legal, cara. Como é que tu te alivia com os teus estresses de trabalho, com as tuas preocupações? Então... Enchendo a casa de filho. Legal, também. Não é assistindo o Faustão, né? Legal. Aí, amor, nós não sai justo. Ela te olhou com... Mas, enfim, vamos lá, cara. Primeiro, eu me considero uma pessoa muito abençoada por Deus, né? Até gostaria de deixar como um registro, né? Tudo que nós falamos aqui, ele também tem um amparo de Deus, né? E se Deus não vigiar a casa, né? Não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, a nossa fé em Deus, ela é muito grande. Eu me sinto uma pessoa muito abençoada por tudo que eu tenho, né? E a começar pela minha família. Então, dos maiores prazeres da minha vida é estar com a minha família. Então, estar com a Evelyn, por isso que a gente vem aqui, por isso que quando a gente tá junto, nós somos sócios nos negócios, na vida, né? Estar com os meus filhos, então levá-los para as suas atividades, né? Estar com eles é algo que preenche o meu coração. E apesar de não ter perfil, não parecer, mas eu gosto muito de praticar esportes, né? Eu pratico jiu-jitsu há 15 anos. Eu recomendo... Mas são os faixa preta já. São os pequenininhos, são os baixinhos que dão pau nos outros. Eu sou faixa preta do professor Andrei de Laguna, desde 2018.
Inclusive, como a gente começou na conversa, né? Estou licenciado agora da Polícia Militar 2 meses, porque eu fiz uma cirurgia no menisco, exatamente pela ruptura que eu tive na preparação para um campeonato, que eu ganhei, inclusive, com muita vontade. Deixa eu Mas, aqui, então. mas porque assim, cara, Só me agora lembro dessa de vez nunca- vai, cara. Não, capaz, a gente é da paz. Mas é um esporte que ensina muito, cara, sobre a nossa conduta fora do tatame, tá? Ele traz um senso de autorresponsabilidade muito grande, do quanto muitas coisas passam diretamente pela nossa Autocontrole. conduta, né? O meu filho pequenininho, ele faz jiu-jitsu também e gosta muito, então aquilo ali ele é um espaço que ele muda as pessoas, né, de dentro para fora. Eu recomendo, eu fico muito feliz quando eu encontro escolas que tem dentro de algum espaço ali, em algum momento, o jiu-jitsu. E também eu entendo que todo esporte ele é muito importante, não necessariamente somente o jiu-jitsu, mas é algo que, assim, ó, quando eu estou em casa, e graças a Deus eu também tenho o apoio da minha esposa, porque eu não encontro, ela às vezes vai treinar de novo, não, mas na maioria das vezes, pô, eu tô em casa de folga, eu vou treinar em algum momento. Então, E isso às vezes tá ela te sendo... manda treinar. Às vezes sim. Então eu Sai daqui. gosto de estar com a família e ter esses hábitos saudáveis, né? Gosto muito de treinar e agora também fazendo a propaganda pra cidade. Eu sou um apaixonado pela minha cidade, Laguna, Santa Catarina. Então só de tu tá no local, eu gosto de passear de bicicleta ali com o pequenininho. Levar agora a Lorena, daqui a alguns mesinhos já vai pra cadeirinha também. Então esses momentos de estar na nossa cidade ali, que, cara, é o contato com a... Né? Não sou de ficar praticando esportes radicais em cachoeira, em coisas assim, não. Mas só o fato de tu estar ali presenciando a natureza da cidade que você mencionou no início do podcast, tudo isso vai preenchendo o nosso, né, nosso coração. E além disso, a fé em Deus, né? Eu acredito que sem Deus a gente não é nada e eu acho que é o que nos trouxe até aqui e eu tenho, né, a intenção de seguir por muito tempo aí os caminhos que nós estamos trilhando. Tá? Sou uma pessoa que estou no caminho da realização pessoal e profissional. E com a minha família é parte disso, Deus é parte disso. Que coisa linda. Muito feliz de ter recebido hoje no nosso estado, né? Sem dúvida algum dos maiores especialistas também, quando a gente fala a nível nacional, pela sua dedicação, da Evelyn, né? A seriedade com que você conduz esse trabalho e todas as referências que nós tivemos de tantas e tantas pessoas que nós admiramos e confiamos, que falavam de quem você é e da forma como você atuou nos momentos mais difíceis dessas escolas, que estavam aflitas, que estavam confusas, e você foi lá e as ajudou. Profissionalmente, mas também como uma pessoa humana, né? Sim. Claramente fica muito evidente para nós. Então é isso, me despeço aqui. Quer deixar um último recado para a turma? Só deixar um adeus? Um abraço e, vou falar o óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Curta o podcast aí que eu tô sabendo que só vai vir pedrada aí, só coisa boa, tá? Então, já tô ansioso pelos episódios. Já sei que vocês lançaram o desafio lá das inscrições do canal. Eu já me inscrevi, tá? Já me inscrevi no canal. E fica o convite aí pra assistir, porque eu tenho certeza que tá em boas mãos o assunto, né? Educação precisa de dedicação sobre as temáticas aí. Tá? Nós vamos pedalar pra alcançar esses... Vai dar boa, Eu né? falei que era pra ter... Minha parte eu já fiz. Isso foi ideia minha. Vamos e lá. tá todo mundo batendo em mim. Né? Tá todo mundo dizendo que isso é maluco. Eu lanço um Não, podcast vai, com 1.000 inscritos, não tem nenhum... Cai pra dentro. Não tem vídeo. Não tem Não, vai. vídeo. É o desafio. Cara, vocês que eu já ouvi, cara. Já. Vai dar bom. Mas Mas eu tô tentando se Deus convencer quiser, ele, porque esse episódio é o nosso 7º episódio. É pois isso? tô perdido já. 7º episódio. Já me perdi. Então, Ricardo, a gente tem aí estamos gravando já... Essa é a nossa segunda vinda aqui. Nós temos 2 meses, gravamos uma vez por mês. E hoje é a primeira vez que nós trazemos convidados. Legal. Você é o segundo convidado do nosso podcast. E muito nos honra a tua presença. Bom. Por conta do teu conhecimento, por conta da tua disponibilidade de vir até a Laguna, de enfrentar a fila agora na volta. Não, vamos. Tamo junto? Tamo junto. Não, vamos passar ali bater um ranguinho. Ali no continente. Bom. E queria dizer meu que... shopping predileto. Agora fiz uma propaganda e não vou ganhar nada. Né? Pois é. Mas é meu shopping predileto. Ok. Será que eu ganho um brinde lá? Né? Olha, precisamos de patrocinadores, hein? O Shopping Continente vai ser o primeiro. Então, queria te agradecer a sua esposa, né, a chefe da bagaça ali da família que veio junto. E te parabenizar primeiro pela pessoa que você é, pela sua família e pela sua iniciativa
com base no que tu enxergou, no que tu viu em casa e no que tu poderia colaborar e ajudar as escolas com relação à tua expertise, com relação ao teu conhecimento. Entender que essa iniciativa toda foi fundamentada pelo teu amor aos teus filhos, só disso a gente já sabe que vai ser sucesso o teu empreendimento e só tem a crescer daqui para frente. Então, parabéns mesmo. Muito obrigado pela honra que você deu pela sua presença hoje aqui. Importante que você, dono de escola, gestor, coordenador, professor, seja quem for aluno que está assistindo esse episódio, que precisa levar esse assunto para sua escola, leve esse assunto, discuta, aborde isso com os seus gestores, com os seus professores, aborde isso dentro da sua escola, porque é uma realidade e a prevenção, protocolos, treinamentos, tudo isso não custa nada. Isso é zero investimento. Exatamente. Comparado ao risco que você pode correr perante a Deus nos livre disso. Exatamente. Mas é uma tragédia. Então, que isso sirva também de um alerta para que você possa levar para o seu estabelecimento, para a sua instituição, caso ela não esteja preocupada com isso. Muito obrigado a todos. Peço novamente, Escola em Voz, nosso podcast de educação, faz a inscrição, comenta lá, pode malhar o pau, não tem problema, pode zoar da gente nos nossos cortes, a gente sabe disso, né? O SIT do episódio passado ainda tá na minha cabeça, né? Eu falei num episódio passado, a gente tava com um psicólogo aqui, que o Enem americano, né, tem só 2 provas, é português e matemática. Como é que o Enem americano vai fazer prova de português, né? Verdade. E aí, aí eu fui ovacionado, então não teve jeito. Faz parte. Então, galera, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, alerte aí as notificações. Instagram também? Vocês? Instagram, nosso Instagram também. Né? E o Instagram, TikTok, né? Estaremos em todas as plataformas. Show de bola. Pessoal, obrigado de coração. Pra mim também, pra nós, né? É uma honra, com certeza. São profissionais com muita experiência, a gente conhece e também menciono o quanto são mencionados, né, pelos profissionais no qual nós temos contatos, e para nós poder estar diante de pessoas com valores tão robustos, né, já tão sedimentados, é motivo de honra, né, e só temos a agradecer. Valeu. Obrigado, Ricardo. Valeu. Estivemos hoje com o Ricardo Vicente, sócio, diretor, presidente, CEO, né, da 11 Consultoria. Eu acho que Pensando em segurança nas escolas, pensa na 11. Procura 11 nas redes sociais, @11 por extenso, 11 numeral, consultoria. Você vai encontrá-los e pode trocar uma ideia lá com eles, que eles são ponta firme. Valeu. Um abraço, galera. Até o nosso próximo episódio. Tchau, gente. Até mais.